Esporte Terê. Esporte Terê FM. Fica rindo, né, Felipe? Você sabe que eu não tenho muita intimidade com essa tecnologia claro que tem, toda que nos claro que envolve tem. Você é fera. aqui. Você é fera, fala Sempre sério. me enrolo. Você finge que não sabe, mas sabe sim. Sei nada, entendeu? Sabe sim, claro que eu sabe. finjo que sei. Finge que não diferente. E aí, vamos falar Fala, Aninha. Vamos falar dos nossos timinhos, nossos timões. Vamos falar dos times cariocas. Vamos, Aninha. Hoje é dia de rodada, né, do Campeonato Carioca. Hoje é a terceira rodada. Pro Flamengo é a quarta, né? Mas hoje é a terceira rodada. A gente tem, para abrir a rodada, às 7 da noite, tem Botafogo e Volta Redonda, lá no estádio Newton Santos. O Botafogo vai estrear o elenco principal nesse jogo. Vai estrear, com chuva. Muito provavelmente, né? Certamente. Vai que lá dá uma de Teresópolis e para de chover. Né? Sol não vai dar mais, né? 7 horas da noite já vai, no máximo, céu estrelado, lua, né? Mas, não, com certeza o campo vai estar molhado, pelo menos. Vai estrear aí o elenco principal, o treinador novo, Martim Anselmi, e muito provavelmente um esquema de jogo novo. Isso porque o Anselmi tem treinado nessa pré-temporada com 3 zagueiros, um esquema com 3 zagueiros, aparentemente um 3-5-2. Ele deve levar isso pro jogo hoje, até para implementar os testes, né, para ver se vai dar certo. Ele gosta, ele é adepto desse modelo de jogo. Eu jogava assim, ele era treinador do Porto, ele jogava com esse esquema. Vamos ver se funciona no Botafogo, né? Não era assim que o Botafogo jogava ultimamente, nem naquela campanha de brilhante que foi do Arthur Jorge em 2024, que eles foram campeões da Libertadores e do Brasileiro. Mas fato é que o Martim Anselmi foi apresentado oficialmente, ele concedeu uma coletiva ontem, inclusive teve apagão durante a coletiva, tava chovendo lá no bairro lá. Isso não é um bom sinal, apagou a luz, meu amigo. Imagina, no meio da coletiva aqui, Martim Anselmi, pum, acaba a luz. Supersticioso, olha, ele já fica assim, com né, certeza. Mas ele falou aí, chegou a falar, né, ele falou que promete um Botafogo muito competitivo, com intensidade, pressão alta e foco em competir em todas as partidas. Então a gente pode esperar um Botafogo agressivo. E foi o modelo que deu certo no Botafogo de 2024. Era um Botafogo que costumava sufocar bastante o adversário. Esperar para ver o que vai ser essa era Martim Anselmi que começa hoje. Tudo novo. Sim, a gente tem uma provável escalação aqui com algumas dúvidas, né? Como não podia ser diferente, né? Só a estreia do elenco principal. Como é provável... não tem como botar certeza em nada, ainda não foi divulgada. A escalação só sai 1 hora antes do jogo oficial. A obrigação é sair, por regulamento, é sair 1 hora antes do jogo. Mas a gente tem aqui uma provável. A provável é a seguinte: Léo Link ou Neto, Barbosa, Newton, Marçal ou Bastos, Vitinho ou Matheus Ponte, Alex Telles, Danilo, Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Pra quem tava achando que o Savarino não ia mais jogar no Botafogo, porque rolou toda aquela negociação com o Fluminense, São Paulo, Corinthians, mas não, o Anselmi falou que conta com ele e espera poder usar o Savarino e muito aí durante a temporada. Tá bom. Tá bom, Boa Aninha? sorte, né? Que seja um bom jogo. E a gente tá querendo espetáculo, né? Mesmo no comecinho. A gente já tá querendo ter emoções, fortes emoções. Aninha, hoje também tem clássico, né? Hoje é dia de clássico dos milhões. Verdade. Vasco e Flamengo e Vasco jogam aí às 9h30 da noite no Maracanã. É o primeiro clássico do Campeonato Carioca nesse ano. 2 times digamos assim, em posições distintas, né? Em momentos distintos no Campeonato Carioca. O Flamengo tem 1 ponto só, o Vasco tem 4. O Vasco tá, de certa forma, mais tranquilo. O Flamengo tem uma rodada a mais, lembre-se disso. O Flamengo jogou 3 partidas e fez 1 ponto. Verdade. O Vasco jogou 2 e fez 4. Então, né, tá mais tranquilo. E o Flamengo, muito por isso, pensando em conquistar pontos e se livrar do quadrangular do rebaixamento, porque o campeonato que a gente já explicou, o Campeonato Carioca não rebaixa direto, tem um quadrangular com os 4 piores. Aí joga mais, né? Aí são jogos de ida e volta e tal, o Flamengo quer se livrar disso, e o presidente decidiu, não foi uma decisão do departamento de futebol, o presidente BAP entrou no negócio aí e decidiu que vai... Mandou. Ele não mandou, ele aconselhou, né? Mas é o presidente. Quando ele aconselha são ordens. Né? Ele sugeriu. Então, que o Flamengo jogue com o time principal. Perfeito. Né? A gente tem uma escalação aqui completamente impossível de dizer qualquer coisa, porque tem muitos ous dentro dessa escalação, mas a certeza é que o Felipe Luiz vai estar à beira do campo, teremos os titulares, pode ser que seja mesclado com alguns garotos da base, né? Se esperava a estreia do Andrew, mas ele não conseguiu ser registrado a tempo,
Ontem foi feriado no Rio. Não sei se o Flamengo... os documentos dele, na verdade, eu ia falar que não sabia se o Flamengo tinha dado mole, mas não, os documentos dele chegaram só ontem. Às vezes acontece da documentação atrasar e não conseguiram registrar ele a tempo, então ele não pode jogar, não vai poder ir pro jogo. Mas ele, o Andrew, junto com o Vitão, vão estar presentes no Maracanã. O Vitão já está apto, poderia jogar, ainda não temos a confirmação se vai ou não pro jogo, mas os dois vão estar presentes no Maracanã, vão ser apresentados à torcida antes da bola rolar e tudo mais. É o seguinte, a provável escalação que a gente tem do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Eu acho que não vai ser isso, não. Ué? Eu acho que vão ter muitos jogadores desses, mas vai ter gente da base aí nesse meio aí. Não vai ser full elenco principal, não. Você acha? Eu acho, porque tem muita gente que não tá 100% ainda, né? Acho que ninguém tá 100% ali ainda, porque o Flamengo, de todos, foi o último time a se apresentar, o último time a começar a pré-temporada. Inclusive, o planejamento do Flamengo original era de só começar com esse time aí principal no Campeonato Brasileiro, que era no dia 28. Pois mas a molecada tava deixando a desejar. Sim. Né? Então, acho que a primeira ideia que se teve... Você acha que vai dar uma... A primeira ideia que se teve era essa, mesclar, mas não com a maioria do principal, não era a maioria dos garotos. Hoje eu acho que vai ser a maioria do principal. Tá certo. Vão pegar os jogadores que estão mais bem preparados, né, melhores fisicamente, para irem pro jogo. Eu não sei, pode ser que seja isso. Vamos ver a ordem do presidente, né? Pode ser que eles... Mas o risco de uma lesão é muito grande. Então, vamos ver. Já no Vasco, Aninha, o Vasco tá tranquilo, tá mais calmo no campeonato, tá, né? Tem só 2 rodadas, ainda tem mais tempo. O Vasco vai com o time completo, time titular, só tem uma baixa. O Ryan, que está negociando a saída, e a gente vai falar mais daqui a pouco, ele não foi relacionado para o jogo. A gente fala mais da negociação do Ryan depois de eu falar a provável escalação. A provável escalação do Vasco é mais tranquila. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton ou Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e David ou GB. Essa é a provável escalação do Vasco. Agora vamos para a notícia de momento da negociação do Ryan. O Vasco e o Bournemouth lá da Inglaterra chegaram a uma conclusão e o Ryan está cada vez mais perto de ir para o clube inglês. A venda está sendo finalizada em 35 milhões de euros, Aninha. Cerca de 220 milhões de reais. E os times já estão na troca de documentos. Então, o que isso quer dizer? Os times, tá tudo certo. Agora, só se der algum problema no meio do caminho, porque... A documentação já está sendo trocada, mas não está acertado o tempo a forma de pagamento. Se já chegou nesse ponto, então é porque já está... Ele só se acontecer um desastre, o Vasco não aceitar a forma de pagamento, o Vasco, óbvio, está puxando pro lado dele, quer receber a maior parte à vista agora, né? À vista é óbvio que agora, né? Receber a maior parte à vista e as outras parcelas um pouco mais para frente. Mas o Ryan já, inclusive, é esperado na Inglaterra, deve viajar nos próximos dias para fazer exame, assinar. Mas desse montante, Aninha, o Vasco fica com 24 milhões de euros, um pouco mais de 150 milhões de reais. O Vasco não tem 100% do Ryan, os direitos econômicos dele são divididos entre a família, entre agentes, então o Vasco fica com mais de 60% aí, quase 70%. Partilhado, né? Sim, fica com quase 70% do valor. Mas não tudo, e ainda deve conseguir algum valor de futura venda. O Vasco estava tentando negociar isso, e como acertou, acredito ter negociado. Mas, como se já não fosse muita coisa, que a gente já falou do Vasco, tem mais uma coisa. A gente comentou ontem que o Vasco estava muito perto de contratar o Inestrosa, né, do Atlético Nacional da Colômbia. O Vasco contratou Inestrosa, deu balão no Boca, o Corinthians acho que tentou também, mas o Fluminense no ano passado, se não me engano, na janela de meio de ano, tentou de todas as formas, Cruzeiro tentou, ninguém conseguiu contratar, e agora esse ano o Vasco conseguiu dar um balão no Boca, que ele estava acertado com o Boca Juniors da Argentina. O Vasco conseguiu dar um balão e fechou o negócio. Muito porque o Vasco foi inteligente nessa. O Vasco ofereceu 5 milhões de dólares, perto dos 30 milhões de reais, e por 80% do jogador. O Atlético Nacional gostou desse modelo, porque fica com um resquício, né? 20%, né? Eu acho que é 20% que o Atlético Nacional ainda tem do Inestrosa, e uma futura venda. Ele é novo, ele tem 23 anos, se não me engano. Caso aconteça uma futura venda, ainda ganha. Eles, sim, ainda tem o troco na troca, né? Um cashback depois. Tá certo. Inteligente. Sim, uma jogada inteligente. Hoje é bem comum no futebol. Hoje é uma coisa que a gente vê bem comum, é até uma forma de
facilitar negociações. Né? Sim, principalmente desses garotos da base, que geralmente, igual um exemplo, no Flamengo é muito difícil ver os garotos tendo oportunidade. Geralmente o Flamengo faz isso, vende jogador, como foi com o Wallace Ian, vende e mantém uma porcentagem para ter um ganho no futuro também. Já o Fluminense, Aninha, o Fluminense só joga amanhã. O Fluminense entra em campo amanhã contra o Nova Iguaçu. E lembra que ontem a gente comentou que o Fluminense unificou o elenco para poder treinar junto, né? O grupo que se apresentou primeiro junto com os titulares, os principais, né? Na verdade. Tá todo mundo treinando junto. Isso pode fazer o Fluminense adiantar a estreia de alguns jogadores. Não deve ser o elenco completo, mas deve fazer a estreia, ou pelo menos manter no banco. Os que já estavam jogando devem continuar. Gemes, Guilherme Arana, Gustavo Arana. Guilherme Arana. Deu branco. Esses já estavam jogando, devem continuar jogando. Né? Sim. Fica mais previsível. Sim. Aí pode ser que o Fluminense amanhã faça a estreia do elenco principal. Tem uma boa notícia também. O Ganso voltou a treinar, ele tinha sofrido uma entorse no tornozelo. Ele voltou a treinar e pode ser que ele esteja aí no elenco. Que aí sim, os principais jogadores estão previstos de estrear contra o Flamengo no domingo. Então pode ser que o Ganso já esteja aí, pelo menos no banco de reservas, fazendo parte desse grupo aí. Tudo certo no Fluminense, então, né? Sim. Que bom. Então Vasco e Fluminense estão de boa, de boaça. Eu esqueci de uma notícia aqui importante, que tá todo mundo curioso, roendo unha pra saber. Parece que finalmente o Flamengo enviou a proposta oficial lá pro West Ham para poder contratar o Paquetá e agora aguarda a resposta. Muito provavelmente eles não vão aceitar, porque a primeira, o oficial mesmo é a primeira, muito provavelmente não vai aceitar de primeira. Para entrar em negociação. Rola negociação, né? Já sabe, o Flamengo já sabe mais ou menos o que o West Ham quer, jogou. Tipo assim, eu te pago, tu quer 40? Eu vou te pagar, sei lá, 38. Joga para baixo, né? E agora, vamos ver. Porque, não, se tu chegar em tanto, eu te vendo. Aí vai falar ali. E quando você acha que isso deve sair? Semana que vem? Hoje é novela. Não vai se ser sabe, novela. né? Eu acredito que não vai arrastar tanto, porque o West Ham também quer contratar jogador pro lugar. Então até sexta-feira a gente deve ter alguma coisinha. Eu acho que não sei. Não dá pra chutar. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Te digo o seguinte, se fosse no meio do ano ia arrastar mais. Porque aí a janela grande é lá, né? Aqui. A janela dele, se não me engano, fecha agora, meio de fevereiro, se não me engano. Início de fevereiro, aí... Pra eles é mais curto, eles querem contratar, não querem nem meio campo, eles querem um zagueiro, que a zaga deles está mal no campeonato, muito por isso eles estão na zona de rebaixamento, próximo da zona de rebaixamento. Aí eles querem usar a grana aí do Paquetá pra poder contratar um zagueiro. Tá certo, depois você traz aí essas Vamos ver, informações. esperar, assim que sair, isso aí vai ser bombástico. Boa. Muita grana. Legal, então tá, vamos eu esqueci nessa. de outra coisa, perdão. O Ryan é a oitava maior venda da história do futebol brasileiro, se ela concretizar. 35 milhões de euros. A oitava maior venda do futebol brasileiro. Maior da história do Vasco. Tá registrado. É uma notícia importante. Sua vida vai mudar? A minha não. Se com esse dinheiro? Só se eu ganhasse com essa contratação, com essa informação, com essa contratação. Depende. Se você olhar pro futuro do futebol brasileiro, pra seleção brasileira, pode ser que mude sim, pô. A gente que gosta. A gente fica feliz, né? Tem tudo pra ser um grande jogador. Eu acho que tá indo pro lugar, de certa forma, certo, assim, porque a Premier League, maior do mundo, maior competição do mundo é lá, né? Então tá. Futebol lá é hoje. Lá é o país do futebol agora não é mais Brasil, agora é a Inglaterra. Tá. No momento, pelo menos. Beleza. A gente ainda detém, né? A gente ainda usa a marca, mas tá lá agora. Né? Tem que correr mais atrás. Sim. Tá certo. Então tá, amanhã tem mais, né? Se Deus quiser. Então tá. Beijo, Aninha. Beijo, tchau. Esporte Terê FM.